É uma honra estar aqui para conversar com vocês um pouquinho mais sobre o trauma. Essa é a minha declaração de conflito de interesse, tá certo? E eu declaro que não tem nenhum conflito de interesse para essa apresentação. Então vamos lá, né? Até cedo, no sábado já, vamos falar um pouquinho sobre a via de acesso posterolateral. Depois da minha aula aqui, o doutor Armando vai falar alguma coisa sobre uma culinária mais avançada, alguma coisa, né, os acessos laterais, aí, com e sem a osteotomia da cabeça da fíbula. O doutor André vai falar sobre as vias de acesso aí também de Kong Feng, que é hoje uma coqueluche aí, e ficou para mim a aula falar com vocês sobre o feijão com arroz, né, que é o que a gente faz todo dia, que é a via de acesso posterolateral, que é aquela que a gente mais usa quando existe um acometimento medial no nosso platô, né, porque a gente sabe que os traumas hoje, cada vez mais de alta energia, com o joelho em flexão, vão levar a uma lesão posterior na região medial, no maciço medial, fazendo com que nós venhamos a necessitar de uma via de acesso posterior nessa região, né? E isso acabou virando nosso feijão com arroz, é o que a gente faz, a via póstero-medial e anterolateral são as vias principais que a gente usa. Os meus objetivos hoje aqui com vocês serão entender quando devemos fazer essa via póstero-medial, como fazer a via, obviamente, e como fazer as variações dessa via, como conseguir uma boa visualização para que você obtenha uma boa redução através da via póstero-medial, e aí a gente tem algumas dicas, uns truques para a gente poder ter uma melhor visualização nessa região, e como aplicar melhor, o melhor posicionamento dos implantes nessa via. Quando a gente fala do joelho na região posterior, a gente tem que pensar sempre na anatomia e nas estruturas que nós vamos encontrar nessa região. E quando nós falamos de região posterior, nós pensamos muito no feixe vasculo-nervoso. Mas se a gente pensar na região póstero-medial, ela não tem tantas estruturas nobres assim. O que vai mais nos preocupar vai ser o nervo safeno, né, e a pata de ganso que vai estar ali naquela região. Se a gente começar a caminhar um pouco mais posterior no planalto tibial, nós vamos encontrar o músculo poplíteo, que se origina na região medial e se direciona à região lateral. Né? E o que é importante a gente entender é a relação entre o nervo safeno e a pata de ganso, para que nós possamos fazer um afastamento adequado, evitando assim ter que romper os tendões da pata de ganso, que posteriormente vão poder ser utilizados para alguma estabilidade do joelho, estabilização ligamentar, reconstrução do ligamento cruzado anterior ou do ligamento cruzado posterior. Classicamente, nós nós entendemos as fraturas, como já foi dito pelo professor Kifuri na quinta-feira, nós entendemos as fraturas do planalto tibial através da classificação de Schatzker ou da classificação AO, que consideram apenas a radiografia em AP do joelho, não levando em conta a região posterior. Mas nós todos já vimos, e vimos nas outras aulas que nós tivemos aqui sobre as fraturas do nível do joelho, que o professor Kongfeng Lu, da China, nos seus trabalhos, ele demonstrou a presença da coluna posterior, que é extremamente importante na estabilização e fixação das fraturas, evitando com que você tenha na região medial uma deformidade em varo depois que você tenha a fixação da sua fratura. A evolução dessa classificação de Kongfei trouxe à luz para nós a presença, a existência desses côndilos posteriores, dessa região posterior, veio através da classificação de Schatzker e Kifuri, né, que foi apresentada também pelo Dr. Maurício na quinta-feira, que trouxe esse equador para nós, essa região do equador aqui, essa linha que divide o nosso planalto tibial em anterior e posterior. Sendo que a região medial, que é onde nós vamos nos ater mais nessa apresentação, ela tem uma posição maior. Você vê que a maior parte do côndilo medial ele é dividido pelo equador na região posterior. Isso se deve aos mecanismos de trauma que nós temos nessa região, que vão levar a flexão e o varo, ou os traumas em flexão do joelho, vão levar a um afundamento da região posterior, levando à formação de um bico na região póstero-medial, que é o que nós buscamos reduzir para manter a estabilidade e anular as forças de cisalhamento.
né? Nós sabemos todos aqui que a abordagem ela vai ser decidida dependendo do tipo de lesão e da quantidade e da posição dos fragmentos que nós temos na fratura. Então, o acesso póstero-medial, ele se presta a esse tipo de lesão, né? Na região do côndilo posterior, na região medial do joelho, podendo se estender quase até a região medial do joelho. Às vezes você não tendo a necessidade de fazer um acesso mais amplo para que você consiga colocar um implante na região posterior, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. O estudo e o entendimento dessa fratura ela é necessária para que você evite esse tipo de erro. Uma fratura relativamente simples, fixada com uma placa lateral e parafusos laterais, como a gente pode ver aqui, mas a região acometida é a região póstero-medial, que não foi fixada nesse caso. Todos os implantes se encontram na região anterolateral. Então, esse paciente ele não foi tratado. Esse é um caso que não é meu, que foi passado num curso, por um aluno do curso que me mostrou perguntando: professor, o que a gente faz agora com esse paciente? Você desfaz tudo e tem que fazer novamente para você obter a fixação do fragmento póstero-medial, que não foi abordado, provavelmente porque a via de acesso utilizada pelo colega que fez esse caso foi a anterolateral. Então, nós precisamos entender bem a posição das fraturas, entendendo aonde nós encontramos o bico dessa fratura, que é a posição onde nós temos que colocar os nossos implantes para evitar o cisalhamento, a força de cisalhamento que existe, né, já desde do mecanismo de trauma desse paciente. Então, o que a gente precisa é um estudo bem acurado, e às vezes você para e pensa assim: mas, Juliano, eu não tenho uma tomografia assim, às vezes, tão rápido. Hoje em dia isso é muito incomum, né? O mais comum é que nós tenhamos a tomografia já de imediato na emergência. Mas, às vezes, você também pode tirar a lição de você conseguir entender a sua fratura do ponto de vista axial, observando radiografias em AP e perfil e oblíquos, você criar esse desenho na sua cabeça e saber que você, naquela fratura, você tem um componente posterior e um componente que pode ser lateral ou medial. Entendendo melhor essas fraturas, você consegue desenhar aonde você tem a fratura, definir, né? Aí em verde nós temos o equador, que foi descrito pelo professor Schatzky e o professor Kifuri, ainda além da posição que o Kong Feng também desenhou da coluna posterior, né? Então aí você tem uma fratura das duas colunas com o acometimento posterior mais na região medial, e aí a ponta dessa fratura na região póstero-medial, e aí é onde você vai fazer o seu acesso póstero-medial. Isso, como também o professor Kifuri já falou na apresentação dele, eu vou passar rapidamente. Trickley já tinha demonstrado para as reconstruções do ligamento cruzado posterior os acessos posteriores no joelho, tá certo? E aí você tem o início da ideia do acesso póstero-medial, né? Aí com Carlson mostrando acessos póstero-mediais e póstero-laterais que podem se prestar ao tratamento das fraturas nessas regiões, né? Então, com o paciente de decúbito ventral, você pode fazer o acesso póstero-medial através de uma incisão de Carlson e conseguir um bom acesso, como mostram as figuras. Mas como é o acesso póstero-medial clássico, né? Você vai na borda, na borda medial do joelho, né, entre o fêmur e a tíbia, palpa o epicôndilo e vai fazer uma incisão que vai se estender desde a borda um pouco acima, 2 centímetros mais ou menos acima do epicôndilo medial, até a borda do planalto tibial medial, e aí onde você vai encontrar as estruturas da pata de ganso, que vão ser a sua referência, tá certo? Vai fazer a incisão palpando já a pata de ganso, você pode conseguir sentir os tendões, vai avaliar a presença do tendão do semitendíneo que está mais inferior, dissecando esse tendão, e aí você tem o gráceo e o semitendíneo dissecados, o nervo vai estar ali entre um tendão e o outro, cruzando esses tendões. Quando você faz o afastamento dos tendões, você já consegue afastar todas as estruturas. O nervo safeno ele vai junto, tá certo? E ali onde está a ponta do dedo ali, você vai conseguir ver, é onde você vai ter provavelmente o bico da fratura. Se você precisar acessar
o menisco e ter uma visualização, como ontem foi discutido aqui nas fraturas do planalto tibial, uma visualização da face articular, você pode fazer a dissecção até conseguir enxergar o menisco, soltar um pouco o ligamento colateral medial, soltar o menisco da base da tíbia e conseguir erguer isso e conseguir enxergar a face articular diretamente para que você possa fazer a redução dos fragmentos. Né? Você vê que você tem um espaço bastante razoável para colocação de placas, essa é uma placa de grandes fragmentos, não é uma placa pequena, e você consegue deslizar essa placa e colocar ela de forma bastante razoável pela via de acesso póstero-medial. Quando a gente tem algum caso mais interessante para ver, essa é uma fratura onde você tem um acometimento póstero-medial, um afundamento póstero-medial, você não tem uma fratura póstero-medial completa, você tem um afundamento póstero-medial, esse afundamento é posterior. Daí você pode fazer a via de acesso póstero-medial, acessar pela parte de trás do joelho a sua fratura, localizar essa fratura, colocar um instrumento por dentro da fratura, abrindo ali os fragmentos da fratura, colocar um instrumento por dentro dessa fratura. Você vai conseguir fazer com que você tenha a redução anatômica da fratura, a colocação dos fios de Kirchner e a passagem de parafusos de medial para lateral ou de posterior para anterior, se for necessário. Hoje em dia você tem a construção em gaiola, onde você vai querer parafusos de anterior para posterior ou de posterior para anterior, além dos parafusos de medial para lateral ou de lateral para medial, para que você tenha uma construção mais rígida e mais firme na região onde você quer produzir a sua grelha, e você pode fazer isso através dessa via de acesso. Tá? E aí você corrige o defeito com o enxerto ósseo e você tem uma boa fixação da fratura. Outros casos onde você tem o bico da fratura ele um pouco mais medial do que um pouco mais posterior do que medial, né? Então você tem uma fratura mais complexa, tá certo? E aí você vai poder associar com outras incisões a sua incisão póstero-medial. E você tem que pensar que existem outras possibilidades da incisão, do acesso que você vai fazer. Você não precisa ficar preso a fazer aquela via de acesso aqui. Um caso onde você tem um acesso mais posterior, mais medial ainda, você faz um acesso reto, póstero-medial, como eu vou mostrar para vocês aí. Tá certo? Daí você visualizando a fratura, entendendo essa fratura com a fluoroscopia, como eu falei, fazendo um entendimento dessa fratura, você opta por um acesso realmente com decúbito ventral, um acesso póstero-medial aí, e aí você consegue fazer a montagem dessa fratura, como vocês estão vendo, a redução com pinças de redução, colocando os fragmentos na posição desejada, e aí você consegue fazer a fixação com parafusos de posterior para anterior, isso dentro de uma via de acesso póstero-medial. Ela é uma via de acesso modificada, não é a via de acesso clássica, mas você consegue colocar os parafusos, a placa, e fazer a fixação de uma placa até bem posterior, porque o bico daquela fratura estava bem mais posterior do que medial. Você consegue anular todas as forças cisalhantes dessa fratura, conseguindo uma construção bastante estável, com uma boa redução da fratura, como nós podemos ver aqui, nesse caso, que foi gentilmente cedido pelo Dr. Rodrigo Pesantes, da Colômbia, para que eu pudesse apresentar aqui. E aqui vocês veem que por essa via de acesso você consegue uma visualização bem ampla da região posterior do joelho, né, com um acesso bastante seguro nessa região, sem a violação do feixe vasculo nervoso, que é o nosso objetivo. Aqui, como fica o aspecto da incisão nessa região, o resultado funcional e a fixação da fratura com o resultado final no raio-x. Um último caso, mostrando um fragmento pequeno, bem na região póstero-medial, que vocês vão ver o bico dessa fratura bem na região realmente medial. Então, você fazendo o acesso póstero-medial, você consegue também a boa redução dessa fratura, tá certo? A colocação, a passagem dos fios de Kirchner, a colocação das placas, e aí, por você ter um componente de cisalhamento com disjunção da parte anterior com relação à parte posterior na região medial do planalto tibial, a gente optou por fazer uma placa em cinta para que pudesse ser unido os dois fragmentos, além da placa anticisalhante que nós colocamos aí para a redução da fratura, tendo um resultado realmente bastante satisfatório. Em resumo,
As vias de acesso póstero-mediais, elas são versáteis entre si, você pode optar por uma ou outra, dependendo da região que você quer acessar. E vocês vão ver outras opções de vias de acesso nessa região, que o doutor André vai apresentar na aula em seguida. Elas exigem um bom conhecimento anatômico da região, principalmente se você quiser fazer alguma variação do acesso clássico que nós temos. Ajuda no entendimento e na redução das fraturas, porque você consegue uma visualização tanto da região metafisária quanto da região articular, dependendo da extensão que você vai fazer a sua incisão. E elas podem ser associadas com outras incisões em casos complexos. Elas podem ser associadas entre si e com outras incisões, dependendo daquilo que nós necessitamos. O importante é você conseguir uma redução boa dos fragmentos. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Tá? Eu quero convidar o doutor Armando, que vai dar continuidade à nossa apresentação.